Boa noite. Hoje eu estou vestido de Dom Pedro I. Vou repetir uma música que eu cantei, eu acho que muitas pessoas gostaram, mas eu atropelei a música inteira. Acho que meu diretor, Frei Marino de Orfila, ficaria envergonhado, porque eu fiz muito de improviso. Mas eu vou tentar agora ou melhor, tocá-la com mais precisão. Vou ver se eu consigo. E depois eu vou falar um pouco sobre essa questão de Trump. Depois eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo na nossa política brasileira. Eu espero, né? Aliás, também atropelei Luiz Gonzaga. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto e fivelão. Calvas que usa pulseira, no pescoço medalhão. No sertão do meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não tem vez, não tem vez não, não tem não. Não tem vez não, não tem não, não tem vez não. No sertão de cabra macho, que brigou com Lampião, brigou com Tantivino, que enfrentou um batalhão. Amarra burro bravo, pega a cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra Padre Cícero, fala com Frei Damião. No sertão de gente assim, no sertão de gente assim, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho, no sertão do meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não tem não. Não tem vez não, não tem não, não tem vez não.
No sertão de Cabra Macho, que lutou com Lampião, brigou com Tom Severo, que enfrenta um batalhão. Amansa burro brabo, pega a cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra Padre Ciso, fala com Frei Damião. No sertão de gente assim, no sertão de gente assim, cabeludo tem venão, cabeludo tem venão, cabeludo tem venão, tem venão, tem venão. Aí, Margarida, pra você aí. Eu vou falar. Falei de Fux da outra vez. Mas eu quero falar agora de Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, eu o conheci. Eu trabalhava numa empresa em que a gente fabricava canhão e fabricava também tanques de guerra. Engex fabricava as peças, inclusive o canhão, que 90 milímetros, outra vez eu errei, falei em 9 milímetros, não, 90 milímetros. Era um canhão que já saía testado aqui do Brasil, da Bahia, e ia para São Paulo, e lá era montado os tanques de guerra. Urutu, Cascavel, essa coisa toda. E a Arábia Saudita era nosso cliente. Infelizmente fecharam essas empresas, não é? Eu não entendo por quê. E Ernesto Geisel teve lá na nossa empresa que fabricava canhão com essa comitiva da Arábia Saudita. Eu digo sempre o seguinte, que eu vou chegar ao ponto que eu desejo. A gente foi sempre subordinado aos Estados Unidos. A gente tinha um projeto de enriquecimento de urânio. Acho que no governo Collor ou de Fernando Henrique botaram uma pá de cal. Encerraram o projeto de enriquecimento de urânio. Por outro lado, a gente tinha a fábrica como disse, né, de tanques de guerra, inclusive entre Bahia e São Paulo, se fabricava tanques de guerra que eram exportados, assim como a Embraer, né? E teve também o Itaú, o Banco Itaú, ele tinha um projeto de desenvolver equipamentos, computador, também afundou. Nós tivemos também lá em Natal um posto, eu não sei, me lembro aqui agora, de lançamento de foguetes. Poderíamos hoje ter nossos próprios satélites, foguetes. Por que não nos deixam crescer? Aí agora eu volto para Geisel.
Porque eu sinto um orgulho em ter conhecido Ernesto Geisel. Sem negar que eu conheci também, primeiramente, Garrastazu Médici. Esteve na minha sala, porém, eu era uma criança, adolescente, e ele dizia que nós seríamos o futuro do país. Nós seríamos o futuro do país, e eu botei isso na minha cabeça. Eu digo, a gente vai ter que ser o futuro desse país. Mas eu estou vendo que não somos o futuro desse país. Abandonamos tudo que a gente tinha. Agora, mas para aí, antes de eu ir para o próximo assunto. Por que eu homenageio Geisel? Geisel, primeiro, foi o presidente, o penúltimo, né? Porque depois ele botou Figueiredo para Figueiredo dar continuidade na abertura. Ele já deixou tudo certinho, olha. Lenta e progressiva a abertura. Geisel. E eu acho que Geisel foi um cabra macho. Cabra macho, sim, senhor. Foi a China e começaram a taxá-lo de comunista, chamando-o de comunista porque ele foi à China. Mas uma outra coisa que também é muito importante em Geisel, que eu acho, é que ele rompeu com os Estados Unidos. Ele rompeu o comércio com os Estados Unidos. Entende? Por que minha admiração por Geisel? Porque ele fez isso. Ainda queriam, eu não sei se um general Lott ou Freitas, não sei, não lembro bem, recordo bem, mas queriam dar um golpe nele para ele não continuar com o pensamento da abertura. Por isso eu tenho um orgulho em ter pegado na mão de Geisel. Inclusive, meu gerente, que era um aquário, o computador ficava dentro de um aquário, tudo de vidro. E ele veio correndo depois que a comitiva saiu para pegar na minha mão. Não, eu quero ser o primeiro a pegar em sua mão. Eu peguei na mão de Geisel com a maior simplicidade do mundo. Peguei. Não bati continência porque eu nunca fui do exército, né? Porque eu fui dispensado por ser seminarista. Então, na época que eu fiz, era 18 anos, né? Que era obrigado a gente se alistar no exército. Mas aí, eu fui dispensado, o meu diretor mandou uma carta para o oficial de justiça. E o comandante lá e disse que eu era seminarista e fui dispensado. Mas eu sei que naquele tempo tirava as roupas dos todo mundo ficava nu para ver se tinha algum defeito, se tinha alguma coisa. Bom, eu me safei desse constrangimento. Mas é interessante que eu acho que Geisel, ele realmente desejava que a gente
fosse um país livre, aberto sabe, e viver numa democracia real. Olha, eu vou voltar um pouco atrás. Eu era muito criança, em 64, eu tinha 10 anos, porque foi em abril. Falam que foi em março, mas não foi em março, foi em 1º de abril, verdade? E eu não tinha nem completado 11 anos. Mas eu acho que até eu ouvi depoimento de pessoas da época, né? Que eles queriam mesmo uma ditadura proletária, né? Do comunismo, daquela coisa. A igreja, né? Os jornais, os grandes jornais também pediam pela, pela intervenção. Os Estados Unidos apoiaram o golpe de 64, né? Eu não vou entrar no mérito se eles estavam certos ou errados, sabe? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas eu digo que a sociedade toda pedia pela intervenção militar, porque o país estava correndo o risco de cair na mão dos comunistas. Veja que lembra que havia a pressão de Cuba, de Rússia. Eu era criança. Me lembro que meu professor foi denunciado, doutor Delorme, um médico da cidade que atendia a gente, família, foi denunciado. Então, tudo isso nos comoveu mesmo, né? Eu tive amigo que foi também, nessa época, foi recluso, foi preso, entende? Então, isso tudo nos comovia, a gente ficava... eh, a gente A gente ficava sem saber, eu não entendia muito aquilo, né? Comunismo, né? Minha mãe dizia que era um bicho-papão, que, que comia criancinhas, né? Então, mas de certa forma mexeu muito com as pessoas, né? Mais próximas da gente, né? Pessoas eh, que a gente gostava, né? Como criança, que a gente admirava, mexeu com o emocional de todo mundo. Mas a verdade é que existia esse processo, né? De converter Jânio Quadros, por sinal, estava na China, né? Quando... Não, desculpe. João Goulart estava na China quando Jânio Quadros renunciou. Aí tinha Brizola, que era cunhado e tudo, né? E a gente, criança, não entendia o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Eu só vim... Desculpe aqui, eu vou pausar. Então, eu tinha o quê? 10 anos, faria 11 anos em outubro de 64. Portanto, eu tenho as lembranças, né? Mas, meus amigos, quem não viveu a ditadura, tudo bem, quem não...
alcançou, ou quem alcançou e não sabe o que é a ditadura, de duas uma, ou é ignorante ou é imbecil. Eu me lembro que, claro, como disse, eu até os 20 anos, eu vivia dentro do convento e fui proibido, nós fomos proibidos de nos reunirmos em grêmio. Tínhamos o grêmio e nós fomos proibidos. Todas as escolas, tudo foram proibidos. Nós tínhamos, me lembra aqui agora, educação moral e cívica. EMC. No curso no segundo grau, que é o científico, né? Educação moral e cívica. E na faculdade, nós tínhamos OMC, Organização Moral e Cívica. Então, eu acho que a educação hoje deveria ter no currículo, na grade escolar, pelo menos o 5º parágrafo da Constituição, da nossa Constituição, onde fala de todos os direitos e deveres do cidadão. Acho que todo mundo deveria conhecer isso. Deveria ter essa matéria dentro da escola. Porque quem faz direito, tudo bem, vai conhecer lá a Constituição. Mas quem faz sociologia, quem faz filosofia, quem faz arquitetura, quem faz engenharia, quem faz medicina, não vai conhecer. Então, eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória a Constituição brasileira. Talvez até que diminuísse mais a criminalidade, aumentasse mais o conhecimento das pessoas sobre os seus direitos e deveres, ou inversamente, deveres e direitos. Eu acho que deveria ter, como a gente tinha, EMC, Educação Moral e Cívica, e a gente cantava o hino nacional, o hino na bandeira, etc, etc. E tinha também na faculdade, no curso superior, a gente tinha OMC, Organização Moral e Cívica. Eu acho que deveria ter. Então, eu digo o seguinte, nós somos um país de um povo completamente ignorante das leis. E agora que absurdo! Olha o maior absurdo que existe. Você, cidadão, não pode alegar que você não conhece a lei. Ora, são quantas leis que existem. Mas, para a justiça, você... Olha aqui. Que parafernália. Você não pode alegar que, eu fiz isso, mas eu não sabia, porque eu não conhecia a lei.
Você é obrigado a conhecer a lei. Sem ninguém ter lhe ensinado, sem ninguém ter lhe mostrado que a lei diz isso, 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 isso. Você não pode alegar na justiça que você desconhecia a lei. Não é um absurdo? Quem ensinou? Ai, meu Deus do céu. Então, esse é um dos maiores paradoxos, dos maiores absurdos que eu vejo na nossa lei. Você desconhecer a lei, você está errado. Você tem que conhecer a lei. Mas quem que ensinou? Então, eu sou a favor de que, pelo menos, o parágrafo 5º, onde se trata de todos os direitos e deveres do cidadão, que fosse matéria obrigatória dentro de todo o currículo escolar. Eu já falei aqui da incoerência dos ricos com os pobres, que os ricos frequentam escolas particulares, né? Enquanto os pobres frequentam escola pública. Essa, para mim, é a pior aberração. Aí chega na faculdade. A faculdade federal só tem rico. Muito raramente tem um pobre. Porque eles estão mais preparados, estudaram em escolas particulares. Então, eles têm mais probabilidade de passarem no concurso do vestibular ou do Enem. Enquanto o pobre passa a vida inteira numa vida precária, miserável. Basta ver aí esses pobres nos rincões longínquos, que vão, coitados, de pé na roça, ou de carroça, ou de jegue, ou de bicicleta, vão estudar. O filho do rico, não. Tem até motorista para levar para estudar. Bom, esse é outro assunto. Eu vou voltar a Trump. Eu vou voltar a Trump. Eu aposto quanto você quiser que ele não vai levar adiante esta sanção contra o Brasil. Primeiro porque não existe base fundamental para ele taxar o Brasil em 50%. Ele alega que tem déficit. Errado. Pelo contrário, ele tem superávit. Segundo, ele joga o Bolsonaro na frente, né, para dizer que nossa justiça está cometendo perseguição, caça às bruxas, essas coisas tudo. Não é verdade. Se fosse assim, não teríamos 5 fugitivos. Se fosse caça às bruxas,
Se Xandão tivesse fazendo caça às bruxas, esses 5 fugitivos não estariam fora do país. E claro, Xandão, quando viu que haveria a possibilidade de Bolsonaro fugir do país, ele meteu uma tornozeleira nele, porque ele já tinha ensaiado. Agora, olha, eu sou cristão, certo? Eu sou cristão por todo o mal que ele fez, né? Mas em questão da saúde, da idade, eu acho que isso deve ser considerado. Agora, enquanto esse filho dele estiver tramando lá contra o Brasil, esse não tem perdão. Nem o Bolsonaro deve ter o perdão. Agora, eu acho que deve ser aliviado. Aliviado, o sofrimento é grande, estado de saúde, a idade, isso deve ser ponderado. Eu acho que deve ser ponderado. Não que eu esteja fazendo aqui papel do advogado do diabo, mas deve ser ponderado. Deve ser ponderado essas coisas e eu acredito que Xandão vai ponderar esses pontos de vista. Agora, aquele que está lá tramando contra o próprio país, e eu estava falando de Trump, não é? Que ele jogou essa taxa toda em cima dos nossos produtos, né? Nossas exportações, mas o interesse dele não é este. Está muito claro, o interesse dele é por nossos minérios especiais. E Lula, nesse ponto, ele está certíssimo, ele está correto, ele está respondendo à altura, né? Eu digo a você, ele vai recuar, porque o objetivo dele não é taxar os produtos brasileiros, não é salvar Bolsonaro. Eles podem pensar que é verdade, mas bolsonaristas, tudo é equivocado. Não é isso que eles querem. Eles querem nossos minerais, as terras nobres, os minerais nobres que nós temos. Aí que eu volto àquela coisa, né? Por que a gente não desenvolve nossa própria indústria? O governo não investe no nosso próprio desenvolvimento, a gente fica sendo um país agrícola, um país sempre fornecedor de matéria-prima, café bruto, ou natural, como queira, ou os minérios, né? Manda tudo para lá sem beneficiamento, sabe, sem, digamos assim, uma melhoria, uma coisa industrializada, e a gente manda tudo lá como coisa natural, soja, né? O próprio trigo e café e aço e não sei o que, não sei o que, porque poderia a gente mesmo ter aqui as nossas indústrias desenvolvidas. O Brasil só precisa isso, um plano para a gente industrializar, daria mais emprego, valorizaria mais as nossas exportações, nossas commodities, entende? Então o Brasil cresceria. Aí por isso que eu volto a repetir, Geisel. Geisel rompeu com os Estados Unidos. Geisel, o homem retado,
rompeu com os Estados Unidos. Eu acho que Lula está no caminho. Está no caminho. Tomara que ele chegue lá. Eu já estou sabendo que já está existindo, já está existindo uma reviravolta, por exemplo, na exportação de carnes, tá? Espero que seja assim com as frutas, espero com as hortaliças, com tudo, não é? Eu espero que isso tudo melhore, né? Porque o Brasil não pode viver só sobre o seu próprio dinheiro. Tem que trazer dinheiro de fora para dentro. Senão, o Brasil não cresce. O PIB vai cair. O PIB vai cair. O produto interno bruto vai cair. E a gente fica consumindo nossas próprias carnes, nossas próprias frutas, mas não enriquece o país. O PIB precisa crescer para poder dar uma melhor oportunidade de vida para os seus cidadãos. Salve Geisel. 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 Que teve coragem de abrir as portas do Brasil com a China, do Brasil com seus concidadãos, e que teve a coragem de enfrentar aqueles golpistas que queriam nos manter sempre na ditadura. Eu vou relatar, eu gosto sempre de citar alguns exemplos que aconteceram comigo. Na verdade, aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Eu fui, acho que em 75, eu saí em 73, fiquei aqui 2 anos fazendo arquitetura e fui para o Rio de Janeiro procurar fazer uma especialização em piano, que a Faculdade Federal de lá é muito boa, muito conceituada, a faculdade de piano. E eu fiquei hospedado num convento, né, que eu conhecia lá um colega meu que estava se formando em padre, já estava perto de ser. E um dia eu estava fazendo um curso já para ser vendedor, mas não estava com carteira assinada ainda, né? E a polícia me parou. Eu descia do ônibus naquele momento. E a polícia, todo mundo que ia encontrando ia pegando, né? O documento não era identidade, era carteira de trabalho. Se você não tivesse com a carteira de trabalho assinada, você era tido como um vagabundo. Na ditadura, 75 ainda. Então, me botaram dentro do camburão,
Eu assim, perto do convento, o convento estava assim no alto. Eu digo, rapaz, eu estou hospedado ali no convento, tal, assim, assim, assim. Parada de Lucas. E, não, 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 não. Vamos levar ele, vamos levar para a delegacia. Quem sabe se não veio fugir da Bahia. O policial me falou pro outro, né? Vamos levar para a delegacia. Para você ver como era. Para você ver como era o sistema da ditadura, né? Vamos levar para a delegacia. Quem sabe se ele não veio fugido, porque eu não estava ainda com carteira assinada. Eu tinha recém saído do convento, depois eu fui estudante, etc. E fui para o Rio. Aconteceu isso comigo. Aí o delegado fazia uma triagem. Chegou minha vez. O senhor vem de onde? Eu digo, venho da Bahia. Né? O senhor fazia o quê? Bom, eu fui seminarista. Depois eu fiz arquitetura, 2 anos, etc, etc. Ah, você foi seminarista? Eu digo, fui. Ele diz, Dominus Obisco. Eu, porra, me pegou assim, de supetão, assim. Eu fiquei nervoso, porque eu nunca tinha estado numa delegacia, né? Ainda mais aonde? No Rio de Janeiro. Dominus Lobisco! Ele fala, gritou mais alto. Eu digo, et com espírito tuo. Aí ele disse, é seminarista mesmo, pode mandar embora. Eu não sei como eu voltei para casa, viu? Porque eu não tinha nem dinheiro para pegar mais ônibus. Tchau. Era assim a ditadura, meus irmãos. Eu trabalhava, do tempo em que eu estive aqui, depois que eu saí, que eu fiz programação de computador, né? Eu trabalhava na IBM, depois que eu fui para o Rio de Janeiro, mas trabalhava na IBM por uma empresa lá, que eu não me lembro agora. Eu acho que era Pai Mendonça. E quando a gente via um carro da polícia, eu gostava de trabalhar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque a gente trabalhava num birô. Aí tinha várias empresas, ainda não tinha chegado computador aqui na Bahia, então usava os computadores da própria IBM para a gente ir trabalhando e desenvolvendo, sabe? E eu pegava 1 hora da manhã até 2, 3 da manhã. Mas quando a gente passava que via uma viatura, não era que a gente tivesse respeito, não. A gente tinha era medo. Tinha era medo. Ah, veja o que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Você está pensando que ditadura é coisa boa, é? Não? Você não passou por nada, não, né? Pois é, eu passei. A gente tinha era medo de ser abordado, de ser levado e ser sumido. Tá entendendo? Você pensa que era coisa boa? A ditadura? Não. A gente mesmo trabalhando, quando a gente vinha do trabalho andando de pé, até chegar em casa do Campo Grande até Nazaré, até rimou. Então a gente tinha era medo. Não tinha respeito não, a gente tinha era medo. Como eu fui levado para a delegacia só porque eu não estava com a carteira de trabalho assinada. Ainda bem que eu justifiquei, né? Que eu era seminarista e tal. E o delegado, ouvindo aquilo ali, eu não sei se ele foi
coroinha, se foi alguma coisa assim. E ele gritou comigo, Dominus Obisco. E eu fiquei perturbado. Eu nunca tinha estado numa situação dessa. E era a época da ditadura. 75, 76. Ainda estava a ditadura no ar. E foi que eu respondi, veio uma luz assim, eu digo, é com o espírito tu? Ele disse, é seminarista mesmo, manda, pode despachar ele, manda embora. Tchau.